Se eu te dissesse que a história de um povo milenar, uma terra prometida e um futuro profético escondido nas páginas da Bíblia pudesse mudar a forma como vemos o mundo hoje? Sim, estou falando de Israel. No início, Deus disse a Abraão: saia da sua terra, do meio de seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei. Este foi o começo da promessa que moldaria o destino de Israel. Em meio a desertos, mares, partidos e gigantes, Israel se tornou mais do que apenas um povo, tornou-se um testemunho do poder e da promessa de Deus. Mas ao longo da história, este povo enfrentou inúmeros desafios, provações e tribulações dentro das Escrituras. Há inúmeros momentos em que Israel foi admoestado, corrigido e guiado. Mas, assim como uma criança que, mesmo desobedecendo, é amada pelo pai, Deus nunca desistiu de Israel. O salmista declara, pois, o Senhor ama a justiça e não desampara os seus fiéis. Salmos 37, 28. Isso ressoa profundamente com a jornada contínua de Israel, mesmo quando eles se desviaram adorando ídolos ou se esquecendo dos mandamentos. Deus, em sua infinita misericórdia, sempre enviava profetas e líderes para trazê-los de volta ao caminho correto. Lemos em Juízes sobre os ciclos repetidos de desobediência, opressão, arrependimento e libertação. Cada vez que Israel clamava, Deus respondia. Houve momentos em que o castigo parecia severo, como o exílio na Babilônia, onde Israel foi forçado a reconhecer seus erros. Mas mesmo naqueles tempos sombrios, havia esperança. Os profetas, como Isaías e Jeremias, falaram não apenas de julgamento, mas também de restauração e redenção. Eles pintaram quadros de um futuro, onde Israel estaria reunido, onde a paz reinaria e onde todas as nações reconheceriam o Deus de Israel. A relação de Deus com Israel é um reflexo do seu amor, inabalável por todos nós. Ele está sempre pronto para perdoar, para curar e para restaurar. Em momentos de desespero, podemos nos apegar à promessa encontrada em Lamentações 3, 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Agora, você deve estar se perguntando, mas o que isso tem a ver com a atualidade? As profecias bíblicas nos mostram que Israel é um relógio profético. Quando olhamos para os eventos atuais, vemos o desenrolar de profecias que estavam adormecidas há milênios. Zacarias escreveu: naquele dia, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a erguerem se ferirão gravemente. Zacarias 12 e 13, e não é isso que vemos hoje. Jerusalém no centro das atenções, uma cidade disputada e desejada por muitos ao longo dos séculos. Jerusalém foi conquistada, reconquistada, destruída e reconstruída inúmeras vezes. Impérios ascenderam e caíram, mas a cidade permaneceu resistente. Como uma joia cobiçada pelos reis e líderes de nações, os cruzados lutaram por ela. Os otomanos a governaram e, na era moderna, as Nações Unidas debateram seu status. A cidade se tornou o epicentro de conflitos políticos, religiosos e culturais. Mas por que Jerusalém? Qual é o significado intrínseco dessa cidade que a torna tão desejável para muitos? É um local sagrado, onde o divino e o terreno se encontram. Para judeus, é o local do Templo de Salomão e do Muro das Lamentações. Para os cristãos, é onde Jesus caminhou, ensinou e foi crucificado. Para os muçulmanos, é a cidade de Al-Aqsa, o terceiro lugar mais sagrado do Islã. A profecia de Zacarias nos mostra que o papel de Jerusalém na história da humanidade vai muito além de seu valor estratégico ou cultural. Há uma carga espiritual que a envolve. E essa carga é palpável. Quem tenta manipular ou controlar Jerusalém para seus próprios fins, muitas vezes encontra obstáculos inesperados e consequências duras. E como podemos responder a tudo isso? Em primeiro lugar, com oração, o salmista escreveu: ore pela paz de Jerusalém, sejam prósperos aqueles que te amam. Salmos 122:6. Além disso, devemos abordar a situação com humildade, reconhecendo que há mistérios e planos divinos, maiores do que nossa compreensão limitada pode perceber. A Bíblia nos adverte sobre os tempos difíceis que Israel enfrentará, mas também nos dá esperança.